qual que é um bom exemplo de uma guerra finalizada, ô Farinazo? Tu tem alguma tirando aquelas que o oponente foi totalmente destruído, eu tô falando que guerras que chegaram ao fim por meio de um acordo. Teve alguma que foi legal ou sempre é uma merda? Não teve, é a própria Chechênia, cara. A Rússia fez guerra com duas guerras com a Chechênia, o Putin venceu a segunda, mas no dia seguinte, acabou a guerra, eles já entraram com engenharia, com investimento, com caminhão, reconstruíram. A Chechênia tá lutando do lado da Rússia hoje na guerra da Ucrânia. É a primeira coisa que eles fizeram. Acabou a guerra, acabou. Acabou. Quem perdeu, tá, perdão pra todo mundo aí. Agora vamos com obra, cara. Vamos com obra, investimento, vamos reconstruir prédio, abre avenida aqui e tal. Acabou, cara. O país se integrou. Hoje os chechenos estão entre os combatentes mais ferozes ao lado da Rússia, cara. Então, Igor, o que acontece? A gente chama de paz justa. A paz que o Trump quer é a paz dos cemitérios. Eu vou bombardear o Irã até acabar. Não vai funcionar, cara. É o que eu te falei. O Rami Igra, do Mossad, ele falou, não tem como sem o boots on the ground, cara. E esses caras, o Igor, Israel tem uns analistas muito bons. Aí vão dizer agora que eu sou sionista, tá? Mas eles têm uns analistas bons, é uma verdade, é um pessoal que dá de 10-0 nos Estados Unidos, em termos de análise mesmo, falar pra você, olha, cara, essa coisa aqui não adianta, esse negócio é cinza, não é verde, é cinza. Entendi. São os caras bons. E ele falou, olha, sem o boots on the ground não tem como. Agora, boots on the ground do Irã, você pode pôr de 200 a 500 mil soldados, cara. Da onde o Trump vai tirar isso aí? Que jeito? O americano não quer servir. Você sabe qual é a idade limite para alistamentos do exército americano hoje? 42 anos de idade. Porque ninguém quer servir. 42 anos. 42. Porque o cara vai servir, ou ele é viciado em drogas, ou ele tá gordo, ou ele tem uma doença, ou ele é ladrão de toca-fita. Toca-fita não, que não tem Mas mais. os caras não são. Os veteranos são respeitados na sociedade americana, não são? Mais ou menos, né? Tem muitos veteranos sem teto hoje. Porque tem uma coisa que ninguém fala, que é o TPT, transtorno de estresse pós-traumático. Muita gente fica doido, cara. Teve um caso na Inglaterra, é triste até te contar isso aí. Foi o seguinte, o cara era um herói do Serviço Especial da Inglaterra. Herói mesmo, das Forças Especiais. Quando teve terroristas do Baluquistão sequestrar a embaixada iraniana em Londres, a Margaret Thatcher autorizou a invasão da embaixada. Esse cara foi um dos caras que teve lá, que invadiu e matou os terroristas. Depois ele lutou. O cara era foda pra caralho. Sabe como esse cara terminou a vida? Virou pedófilo. É o transtorno do estresse pós-traumático. A cabeça do cara. Então tem muito veterano americano em situação de sem teto. São nos últimos 20 anos, teve mais de 140 mil suicídios de veteranos. Então é um problema que ninguém fala. O problema de veteranos é um problema seríssimo, cara. Bom, Bom, se a gente for pensar que a guerra está evoluindo para esse tipo de arma, os drones, isso daí é um outro problema que é resolvido também. Porque, de fato, quando a gente a gente faz guerra há muito tempo, né? Como espécie. Sim. Né? O ser humano é violento. Né? Mas para poder parar, mas na escala que a gente está fazendo agora, com o foco que a gente está fazendo agora, com a quantidade que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos de veteranos, tu consegue ver e olhar na passagem do tempo qual que é o impacto da guerra décadas depois que a guerra já acabou. Em quem estava na guerra também, não é? Sim. Esse você está falando, que é o TPT, né? Sim, TPT. Mas lá, Igor, é um problema complicado nos Estados Unidos. Eu vou te contar um exemplo, você vai entender o que eu tô te falando. Lembra quando teve a crise das subprimes em 2008? Muito bem. Tinha uma porrada. Foi esse daí que chegou aqui uma marolinha, segundo o Lula, né? Não, a gente até que sentiu. O negócio lá foi pavoroso. Eu vou te contar, você vai entender. O Banco Master, perto do problema das subprimes americana, é uma dívida de bar, cara. É uma dívida de boteco. O que aconteceu? Chegaram pro presidente Bush na época e falaram, presidente, vai ter uma quebradeira geral dos bancos. Se fosse um negócio honesto, ele ia virar e falar, deixa quebrar essa merda toda. Sabe o que eles fizeram? Movimentaram mais de $1 trilhão para os bancos. Foi a maior transferência de renda do setor público para o setor privado da história da humanidade. Foi a crise da subprime. Você pode procurar que você vai achar. Tem documentários disso maravilhosos. Então, o que acontece? Nessa brincadeira, esse dinheiro que saiu de lá, quando você vê esse dinheiro que foi
saiu do governo e foi para os bancos, você começa a entender a babá que vai trabalhar no estaleiro porque tem plano de saúde, cara. A situação social dos Estados Unidos, Igor, é muito ruim. É esse caso que eu te falei das subprimes, é esse caso que eu te falei dos escândalos dos arsenais e da Lockheed, etc. Então, assim, é num patamar muito maior que acontece no Brasil. Mas o mecanismo é o mesmo. Você tem que ter um governo fraco que você pode manipular. Qual é a diferença da China? Vou te dar um exemplo agora. Vai. Sabe aquele cara, o Jack Chan, Sei. que ele é dono do ele criou o Alibaba, essa Uhum. coisa toda. E eu não sei se você sabe, a coisa de uns 3 anos atrás, 2, 3 anos, ele sumiu. Ficou aí uns 4 meses sumido. Por quê? Ele ficou bilionário e ele achou que ele podia dar pitaco na política. O partido chamou ele e falou: meu filho, vamos lembrá-lo quem é que te colocou aí? Ele nunca mais falou em política. Porque lá é essa coisa, ó, você quer ter o dinheiro, você tenha, cara. O dinheiro que você quiser, isso não tem problema. Enriquecer é glorioso, como já disse o camarada Dengue. Só que você não se mete na política, a política é pro partido. Então lá banqueiro não se cria, lá líder religioso não se cria, lá os militares não se criam. Há pouco tempo atrás o Xi fez, eu estava na China, ele fez uma limpa no exército ali, porque o pessoal quis se meter em política. Política é pro partido. Aí a coisa funciona, Igor. Porque senão fica um negócio que vai lá, o militar que é a parte dele, o banco que é a parte dele, a imprensa que é a parte dele, o empresariado que é a parte dele, o que sobra para andar de baixo? É essa coisa, é assim que a coisa funciona lá não, cara. Ó, você quer ver um negócio? Eu vou te dar um outro exemplo. Fomos visitar a sede da Nossa, mas você me soa um cara que gosta de uma ditadura, hein, Farinazzi? Não, vão dizer isso daí. Vão dizer... Mas é que do ponto de vista pragmático, olhando, faz sentido. Porque se eu que mando... se o cara que manda for um cara que quer o bem do país, do Estado, da China, por exemplo, o grupo, né? No caso, o partido. Então, beleza. Então, meio que esse é o caminho que tem que seguir mesmo. Ô Igor, você quer ver um negócio? Nós vamos visitar a sede da BID. Uhum. Né? A BID tem mais de 1 milhão de funcionários, a sede é lá em Shenzhen. Mais de 1 milhão de funcionários, 70 mil patentes. Falou, pô, as ações da BID devem bombar. Aí o chinês falou, não, se você comprar ações da BID, você vai ter prejuízo. Porque ela não dá dividendos. Ela é obrigada a reinvestir na empresa. Entendeu? Uhum. Então, porque o dividendo é transferência de renda também, né, velho? Quem tem dinheiro para comprar em ação? Aquela minoria. Então você cobra do andar de baixo e traz os dividendos para os acionistas. É assim que a coisa funciona, cara. A regra do jogo, Igor, a regra do jogo que nós estamos jogando, né? E eu tô te falando o seguinte, cara. Pô, a gente que é produtor de conteúdo, nós estamos num lado até que legal da coisa. Não é tão ruim, tá? Mas para quem tá no andar de baixo, o cara só vai se ferrar, meu amigo. Ele só vai se ferrar, porque tudo é feito para drenar esse cara. Se entrar um governo neoliberal no Brasil, pode crer, vão mexer na sua aposentadoria. É isso, é assim que o jogo funciona. Tem jeito de não mexer na aposentadoria pela forma como a aposentadoria, como a previdência é construída no Brasil, ela não já foi construída para explodir no futuro mesmo? Ô Igor, a população está envelhecendo no mundo inteiro. A questão toda não é essa, é o dinheiro que é drenado do Estado, que não tem nada a ver com previdência, Aí cara, tá que bom, vai aí em todas tudo essas bem. coisas que eu Aham. falei para você. Tudo bem, aí eu E tô vão contigo. jogar a conta na previdência, que é mais fácil, é o andar de baixo, Tô cara. entendendo. É o andar de baixo, que é quem não tem condição de se articular para fazer as coisas. Porque eu tô fazendo todo esse discurso que eu falo aqui é pro andar de baixo. O cara não vai entender, vai dizer que você é comunista, ditador, aquele monte de bobagem lá. Que você... Mas eu tô entendendo. Então, peraí, ó, eu tava tendo essa conversa na real outro dia com os caras, que os caras tava falando de Bolsa Família, ou qualquer outro nome que, né, muda de vez em quando. Não, mas o Bolsa Família, cara, é muito prejuízo pro Brasil, não sei o quê. Porra, meu irmão, e lá o orçamento secreto? Exatamente. Então, assim, com o dinheiro do orçamento secreto, se não tivesse o dinheiro do orçamento secreto, a gente, inclusive, podia, né, dar uma bombada no Bolsa Família, que Deixa eu te contar uma história engraçada, você vai entender como é que o jogo funciona. é estranho, porque eu falando isso aqui, eu pareço meio petista também. Você tem todo o meu tipo aí. Mas Não, mas a gente vou fazer uma arminha aqui que é pra contrabalancear. Você tá vendo como é que é a troca de ideias, cara? Como a gente acaba esclarecendo tanta coisa. Uhum. E que a gente chega em pontos como... Deixa eu contar uma história engraçada. Tava conversando com um cara uma vez e ele tava reclamando da conta de luz. E um cara bem de vida pra caralho. Reclamando da tarifa social de luz, né? Não, porque essa tarifa social,
é uma injustiça, porque aí eu sou obrigado a pagar mais alto na minha conta de luz, porque não tinha que ter tarifa social, o pobre que não paga a conta de luz, né? Porque isso não tinha que existir. Então eu falei, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto é que você ganhou em dividendos da CEMIG o ano passado? Tá explicado, cara. Vai ver, analisa quanto que vai para tarifa social e quanto que vai para dividendos dos acionistas, cara. Igor, todo o mecanismo é feito para beneficiar o andar de cima. É uma verdade, não tem como, cara, não tem como. Por que a coisa funciona assim? Porque ele é mais articulado. Ele é mais articulado, ele tem mais visão. O que ele faz para o andar de baixo? Ele chega, você vai fazer o seguinte, cara, a briga agora é pela sandália havaiana. Aí ele gera aquele calor. O andar de baixo desesperado. Você lembra daquela briga da sandália havaiana que teve aí? Enquanto os caras estão brigando pela sandália havaiana, os caras vão aprovando todas essas outras coisas, que é onde vai o dinheiro mesmo, cara. É onde vai a grana. Aí aprova penduricalha, aprova orçamento secreto, aprova não vai ter auditoria da dívida pública e por aí vai. O mecanismo, o sistema é esse daí, é muito. O político tá ali só para chancelar isso aí, cara. O sistema é muito maior do que as pessoas pensam. Ô Igor, para pensar. Se a gente vendesse as nossas riquezas aí fora, no valor que elas devem, quanto que a gente não teria? Você vê, nós vamos pagar caro pelo diesel, a gente podia ter diesel no Brasil, era só montar a refinaria. A gente tá numa merda aí com fertilizante, era só montar a fábrica de fertilizante no Brasil. Então tudo isso é feito para... Pô, cara, infelizmente não tem projeto de país, fica isso aí. A diferença é que quando você vai para uma China, quando você vai para uma Rússia, é que você vê isso, tem um projeto, né? Não que você não tenha um andar de cima lá que não tire o seu proveito. Tem. Principalmente na Rússia tem muito. Mas, meu amigo, sobra alguma coisa para o pessoal de baixo, né? E sobrar alguma coisa pro pessoal de baixo é o suficiente? Assim, não tinha que dar uma... melhorar a vida do andar de baixo não tinha que ser, de certa forma, prioridade? Porque não é até inteligente fazer isso, porque, na minha opinião, um dos principais desperdícios que a gente faz como sociedade no Brasil é o desperdício de capital humano. Sim. Porque pessoas deixam de existir e essas pessoas poderiam ser os nossos engenheiros. Quantos Leonardo da Vinci que a gente tá matando de fome aí, cara? É disso que eu tô falando. Eu sei. Então, assim, nesse sentido, não era até inteligente investir no capital humano que a gente está deixando se perder? Era, né? Do ponto de vista capitalista, a gente não ganha mais dinheiro ao investir no nosso capital humano que a gente está matando? Me parece que sim. Mas uma boa parte do andar de cima não se julga brasileiro, né? Tem isso, gente que tem 3 ou 4 passaportes aí, né? Tem gente que tem 3 ou 4 passaportes. Quer ver um negócio? Vamos voltar no caso chinês. Tá. Como é que o chinês olha pro Partido Comunista? Eles quase não falam no partido. É uma verdade. O chinês quase não fala em política. Não é muito uma questão, porque a vida deles meio que tá com o partido. Ele quer ganhar dinheiro, cara. Olha, você quer ver um negócio? Vou contar outra história engraçada. A gente foi visitar a Praça da Paz Celestial, tava 10 graus abaixo de zero em Pequim, tinha acabado de nevar. Aí tá, e o ônibus chegou lá, a gente parou uns 200 metros da praça, o ônibus para e você vai andando até a Praça da Paz Celestial, bonito lá, coisa maravilhosa. Cara, o ônibus acabou de parar, a rua coberta de neve. O ônibus acabou de parar e encostou a motocicleta, malandro. E assim, a motocicleta chinesa no inverno, eles têm um edredom que cobre a moto toda. Sabe? O edredom cobre. É engraçado, cobre você e a moto. O edredom que é desenhado para cobrir você e a moto. Às vezes você vê a mulher, aquela nevasca, a mulher com o bebê lá dirigindo a moto e ele tá tocando a vida dele. Aí o cara parou a moto à frente do ônibus, ele desceu, ele tinha de tudo que você pode pensar. Ele tinha fone de ouvido, ele tinha boné, ele tinha de tudo. O chinês está preocupado com isso, te vender, cara. Ele quer te vender. É uma verdade. Ele quer vender as coisas para você. Mas por que eu tô falando isso daí? Porque como é que o chinês encara o Partido Comunista? Para eles é mais uma dinastia. Eles tiveram uma porrada de dinastia ao longo da história deles. E o partido sabe o seguinte, olha, eu me travesto comunista, mas eu sou uma dinastia que não pode errar com o público, com essa sociedade. Se eu errar, eu vou cair. Eles sabem disso. E cai mesmo. E cai mesmo. Mas aí que tá, por isso que eu falei para você, eu te contei esse negócio da creche. Aí o Felipe Durante, ele tava contando uma coisa lá, que ele foi fazer um tratamento, não sei se foi uma verruga, que foi, não lembro mais. Ele conta umas histórias legais da China. E ele tava falando o seguinte, falou, eu fui lá, fiz o tratamento, aí veio a conta pra mim, R$19. Aí eu tava conversando com a minha professora de chinês, ela achou até caro.
Aí, do outro lado, você tem um Jamil Chad, que ele foi tratar de uma pedra de rim nos Estados Unidos, ele tinha um seguro, tava tudo certo, $48 mil. Ô, cara, tem algo errado. Os Estados Unidos, se você não tiver um plano de saúde, tá fudido. Então, assim, velho, o que a gente fala pra você? O sistema chinês não serve pro Brasil. De jeito nenhum. Você que tá me ouvindo, não serve. Mas a gente tem que olhar pros caras, porque algumas coisas estão funcionando lá. Então a gente tem que olhar e falar, pô, cara, mas a gente vai ter que fazer umas mudanças, porque do jeito que tá não vai dar, cara. Eu penso assim, pros teus filhos vai ser um país mais difícil. Eu espero que você esteja enganado, mas aqui é só no campo do... Queria que você tivesse enganado e que acontecesse alguma coisa muito louca e que o mundo ficasse melhor para as minhas filhas. Mas eu acho que você tá certo. Curtiu esse corte, né, safado? Então aqui na descrição tem um jeito de você virar membro do Flow, cara. Clica aqui no link, tá? Pô, menos de R$8, não vai nem doer e vai ajudar a gente a continuar fazendo esse conteúdo foda pra você, tá bom? Olha! Tem conteúdo todo dia. Todo santo dia.